Gente, hoje os Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump, ele vai anunciar o tarifaço. Essa medida de Washington vai criar impacto para a economia mundial. E não será diferente para o Brasil. O Brasil também terá impactos na sua economia doméstica. Pois bem, eu queria pedir a você que você ficasse até o final desse vídeo para você entender 3 possíveis cenários que podem acontecer com as tarifas de Washington advinda para o Brasil. Mas antes de tratarmos disso tudo, eu queria pedir para você que você deixasse o seu like, se você gostou, se você não gostou. De igual modo, se porventura não se inscreveu no canal, assim o faça, para ter mais vídeos como este. Compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você conhece, para estar também informado com as coisas que estão acontecendo no exterior e aqui no Brasil. Vamos lá para o vídeo. Nós vamos perceber aí 3 cenários que podem acontecer no Brasil. O primeiro cenário é se os Estados Unidos ele taxar o Brasil da mesma forma que o Brasil taxa os Estados Unidos. O Brasil é um dos países mais protecionistas que existem. Não é? A taxa que ele cobra para os Estados Unidos é de 11,2. Os Estados Unidos cobra 2,3 de taxa. Se houver essa mesma harmonia de taxa, se os Estados Unidos cobrar a mesma coisa que o Brasil cobra, o Brasil aí vai perder cerca de 2 bilhões de dólares. Segundo cenário, a gente viu o primeiro, agora vamos para o segundo cenário. Preste atenção, vamos lá, vamos entender o segundo cenário que pode acontecer. Normalmente os Estados Unidos têm cobrado taxas de 25%. Se isso acontecer, se os Estados Unidos cobrar 25% de taxas, se taxar o Brasil 25%, o Brasil aí vai perder cerca de 6,5 bilhões de dólares. Em relação ao real, vai ficar valorizado em relação ao dólar 4%. E a inflação aí vai subir cerca de 0,25%. Agora o terceiro cenário possível. E se o Brasil ele agir com a política de reciprocidade? O que pode acontecer? Se o Brasil taxar os Estados Unidos taxar os produtos dos Estados Unidos que estão entrando aqui, cobrar a mesma taxa, os mesmos 25%, ou outras taxas a mais. Se o Brasil agir com protecionismo mais que ele age, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o Brasil ele perda aí 4,5 bilhões de dólares. O que é que vai acontecer? A inflação brasileira vai subir aí cerca de 3,3%. A taxa Selic, vale a pena fazer menção aqui, já está alta, muito alta, está muito mais que o previsto do teto, subiu aí 14,25%. E é possível que o Brasil não consiga enfrentar um acréscimo de 3,3% acima da inflação que já está acima do teto. Diante desses 3 cenários, o que o Brasil deveria fazer? O Brasil não tem condições sozinhos de retaliação. A melhor coisa que o Brasil pode fazer, isso dizem os especialistas, é uma estratégia de negociação.
Como é que o Brasil pode negociar? O Brasil não pode retalhar. Já temos dito isso e as mídias, de forma coerente, têm falado isso. O Brasil não pode retalhar os Estados Unidos porque ele não tem poder de barganha, não tem poder econômico, nem poder tecnológico. O Brasil depende de suas exportações. O Brasil é um país exportador, principalmente, como nós sabemos, de commodities. Como seria a melhor forma para o Brasil ele resolver e se resguardar sobre essa questão tarifária, como todas as nações estão fazendo? Como é que o que é que o Brasil precisa fazer? Foi aprovado aqui no Brasil, rapidamente, diante desse anúncio do tarifaço, a PL para que o Brasil possa se proteger, possa atuar com protecionismo. E o que o Brasil decidiu nesse PL? Uma das coisas é a suspensão de propriedade intelectual. Essa ação brasileira não está sendo bem vista por meio dos órgãos internacionais e mais ainda pelo mundo internacional. Qual seria o melhor caminho para o Brasil ele se proteger, para ele não sofrer tanto diante desses tarifaços? Alguns países, o que fizeram? Pegaram a sua equipe econômica, diplomática e foram até os Estados Unidos. Os representantes dos Estados Unidos, os porta-vozes dos Estados Unidos, o que é que eles estão dizendo? Que os Estados Unidos estão abertos para negociações. O telefone dos Estados Unidos está pronto para atender todas as nações que querem fazer negociação com os Estados Unidos. E como o Brasil poderia agir diante desse turbilhão econômico mundial? A primeira coisa seria pegar a sua diplomacia, pegar os seus especialistas econômicos e negociar. Outra coisa seria usar os blocos. O Brasil sozinho ele é pequeno, mas ele é grande no Mercosul. O Brasil tem o maior PIB do Mercosul, tem a maior população e pode ser o líder do Mercosul. E o Mercosul ele tem mais poder de barganha e o Brasil poderia usar, não é, esse poder de barganha. O Milei já fez uma proposta para que o Mercosul pudesse ter uma capacidade, fazer uma estratégia de ação para negociar com os Estados Unidos. Mas o presidente brasileiro, ele não atendeu, ele não ouviu a proposta do Milei, não é? Há uma disputa aí ideológica, política, entre lados opostos, e o presidente brasileiro está levando em conta tudo isso. Além disso tudo, o Brasil está numa situação difícil economicamente. O Brasil tem gastado muito. O Brasil está gastando mais do que está gastando mais do que a Rússia. A Rússia, ela tem como justificativa a guerra, mas como o Brasil está gastando tanto nos ministérios, nas questões burocráticas do Brasil, e isso, o que é que acontece? Os investidores, eles não confiam mais no Brasil, vai investir no dólar, o dólar fica mais caro porque o brasileiro vai comprar, o estrangeiro vai comprar mais dólar. E o que é que vai acontecer? A moeda brasileira ela fica desvalorizada e, portanto, além da moeda brasileira ser desvalorizada, o dólar aumentar, a inflação sobe. Para que haja mais investimento brasileiro, o Banco Central aumenta os juros
para que investidores voltem para o Brasil. Mas mesmo assim, o que é que acontece? As pessoas ficam em dúvida se deve investir no Brasil por causa dos riscos eminentes. Então, o caminho para o Brasil é um caminho de negociação e não um caminho de sanções, de bater de frente com os Estados Unidos. Se o Brasil tiver esse jogo de cintura, ele só tem a ganhar. Porque no primeiro mandato de Donald Trump, quando houve, houve sanções dos Estados Unidos de taxa para com a China e os Estados Unidos, eles cessaram negociações e o Brasil saiu ganhando com isso porque aumentou as suas exportações em soja, em commodities. E o Brasil pode, se tivesse jogo de cintura estratégica, econômica, pode se beneficiar, porque ele pode pegar exportações dos Estados Unidos, da União Europeia, pode pegar exportações para a China. O Brasil precisa ter esse jogo de cintura, essa habilidade diplomática. Se assim o fizer, terá condições de sair ganhando, diminuir a sua infração e ter novos campos de estratégia econômica de exportação. Até breve, vamos ficar atentos aí a esses tarifaços e como o Brasil vai se posicionar nesse novo jogo geopolítico. Até breve, até o próximo vídeo.